Então, esse é um dos métodos que eu vou mostrar de exploração integrada, usando campos potenciais. Como eu falei, campos potenciais, o campo potencial harmônico original não é aconselhável para a exploração integrada, porque ele sempre leva o robô para as fronteiras do espaço desconhecido, ele não faz revisitas. E aí a ideia nesse trabalho foi desenvolver técnicas de revisita, fechamento de loops, usando campos potenciais, mas para isso foi preciso modificar condições de contorno. E é isso que eu vou mostrar aqui. Então esse é um trabalho do nosso grupo aqui. É um método baseado no problema de valor de contorno, no BVP. Usa as mesmas condições vistas nas aulas anteriores, potencial repulsivo em obstáculos e atrator nas áreas desconhecidas. Esse era o BVP. O BVP também podia usar distorções, criar distorções no campo potencial com preferências, e isso a gente vai considerar aqui no método. Mas se a gente primeiro analisar só o BVP, ver que ele tem vantagens, ele gera um comportamento exploratório emergente, ele surge esse comportamento simplesmente definindo condições de contorno, inclusive ele para de explorar quando o ambiente está completo, as trajetórias são suaves e os caminhos podem ser modificados com as preferências. Mas nas fraquezas tem ali, é uma exploração guiada à fronteira, revisitas podem acontecer, mas é muito, muito improvável, mesmo preferências não muda isso. É custoso em ambientes grandes e tem o problema de achatamento. O potencial em ambientes grandes ele achata, e aí o robô pode terminar de explorar mesmo sem ter visitado tudo. O que é proposto aqui nesse trabalho foi chamado ali Time Driven BVP Exploration, ou também outro nome usado era Potential Rails. Por quê? A gente criava um trilho de condições de contorno no diagrama de Voronoi no meio do ambiente. Atrás de onde o robô passou, a gente colocava nessas posições uma condição de contorno, e essa condição de contorno era uma função de campo potencial 1D. Era um potencial 1D que fazia o potencial cair linearmente da célula mais nova até a célula mais antiga. Ou seja, quanto mais tempo faz que uma dada região não é visitada, mais baixo o potencial, então mais atratora é essa região. Quanto menos tempo faz, quanto mais nova essa célula é, ou seja, quanto menos tempo faz que foi visitada, menos atratora ela é. Então isso aqui é a adição de uma nova condição de contorno. Além das condições de obstáculos e espaço desconhecido, tem essa nova condição de contorno. Aplicada sobre o diagrama de Voronoi, o robô navega pelo campo potencial calculado com isso, mas a gente elimina as condições de contorno ao redor do robô, para deixar o caminho mais suave. Porque se o robô estiver, por exemplo, aqui, vai ter uma variação drástica de potencial devido ao Voronoi próximo dele. Então, sempre ao redor do robô a gente elimina o Voronoi temporariamente, e aí se cria uma rampa de potencial que empurra o robô para a área mais antiga, a área que faz mais tempo que não foi visitada. Pelo fato de a gente colocar essa nova condição de contorno, não é mais necessário fazer um campo potencial computado todo momento sobre o mapa inteiro. Então é possível computar sobre uma janela local, porque a gente tem diferentes condições de contorno, e uma delas é o do Voronoi, que sempre existe. Se existe o ambiente, tem o Voronoi. A única restrição que a gente precisa é que
se o robô for para uma área esparsa, e aí o Voronoi vai se tornar mais esparso, né? Ele vai para o meio do espaço livre, a janela local precisa cobrir pelo menos o obstáculo e o Voronoi, para ter diferença de potencial. Se não, se for uma área totalmente esparsa, que não tem nenhum obstáculo na volta, aí não vai funcionar. Mas, bom, isso facilita muito o cálculo numa janela local. Por quê? Porque agora o custo de calcular o potencial é constante, né, em função do tamanho da janela. E aí também não tem mais aquele problema de achatamento, né, de flattening. Uma coisa que a gente utilizou agora para fazer fechamento de loops foi usar preferências dinâmicas na frente do robô. Então isso aqui são áreas de diferentes preferências. Uma negativa, outra positiva, aí depende. E essas preferências podiam alternar, né, qual a positiva e qual a negativa, mas isso fazia o potencial. O que acontece com essas regiões? Elas distorcem o campo potencial, mais para um lado ou mais para o outro. Aqui, por exemplo, o potencial está indo para a esquerda aqui. Então o robô vai cair mais para a esquerda ou mais para a direita. Com isso, a gente desenvolveu uma técnica simples de fechamento de loops, que era chavear essas preferências baseado na detecção ou não de bifurcações. Então, o robô está numa bifurcação, o robô está num corredor, detecta uma bifurcação para a direita, aí a gente contava quantas curvas para a direita ou para a esquerda eram feitas. E se o robô estava fazendo curvas para a direita, a gente mantinha o robô fazendo curva para a direita. A tendência é que ele feche um loop fazendo isso. Se as curvas forem para a esquerda, a gente mantém preferência de sempre ir para a esquerda. E aí a tendência é que ele feche loops. Então, a técnica foi mais ou menos isso, né, aplicada a fechamento de loops. E aqui um exemplo do que acontece com os resultados. Né? Então ele faz aqui, ó, por exemplo, aqui ele fecha um loop, aqui fecha outro loop. Tá? Basicamente, o resultado, só para explicar, aqui os diferentes potenciais. Né? Branco é potencial alto, né? Preto é potencial baixo, ele está indo para o preto. Né? Notem que aqui é uma área, se a gente for voltar em todo o caminho dele, vai voltando ao último lugar que ele passou, foi por aqui, né? Faz mais tempo que ele passou, é por aqui, e que ele não revisitou mais. Por isso aqui a área mais escura, mais atratora para ele voltar. Então, como é que funciona o método, né, na prática? Entre áreas inexploradas e áreas visitadas, a preferência é sempre para ir para a área não explorada. Tá? Entre áreas visitadas, entre diferentes áreas visitadas, ele vai para que faz mais tempo que ele não viu. Depois que ele volta para uma área que fazia muito tempo que ele não viu, essa área se torna mais nova, é a mais nova mesmo. E aí outra, a segunda mais velha, vai se tornar mais velha. E o mapa, dado o tempo suficiente, o mapa vai ser totalmente explorado. Apesar da decisão ser sempre local, ele sempre decide localmente para qual região ele vai, mas ao longo do tempo ele sempre vai explorar todo o mapa. Por quê? Porque sempre que ele chegar numa área, uma fronteira com uma área desconhecida, ele vai para a área desconhecida também. Né? Então esse é um método que gera esse comportamento de revisitas, né? Revisitas constantes. A gente aplicou isso, né, no ambiente real e aqui ele fecha o loop. Aí depois ele vai embora para fechar o próximo, né? Por quê? Porque tinha uma área inexplorada. Já com o BVP tradicional não tem, isso não é garantido. Ambientes simulados também, aqui dá para ver, ele fecha com o Potential Rails, ele fecha loops mais, com o BVP não necessário. E aqui naquele exemplo. Então esse é um método. Como fazer um campo potencial, fazer revisitas
Ele é interessante, uma das coisas que ele faz, ele gera esse comportamento de patrulha, né? Ele faz com que tu fique revisitando periodicamente regiões que tu já conhece. Ok.